Olá, o RDTV está no ar com mais uma entrevista. Hoje nós vamos falar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, Rui Prado. A FAMATO representa hoje 90 sindicatos rurais do estado. Obrigada pela sua presença no RDTV. Eu que agradeço, Leidice. Você esteve recentemente em Belém para um encontro e tem novidades de lá, né? Vamos estar aqui em primeira mão no RDTV? É interessante o encontro que eu participei. Na verdade, não é um encontro, é o Conselho da Sudan. A Sudan é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Existem recursos para os estados que trabalham, que estão considerados como Amazônia Legal. O estado de Mato Grosso é um estado que faz parte desse contexto da Amazônia. E esse conselho ele se reúne de tempos em tempos. Eu estou representando lá a CNA, portanto, o Brasil inteiro lá nesse Conselho da Amazônia. E é um conselho que reúne as instituições de classe, como, por exemplo, a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e os governadores. Estavam presentes lá os vices-governadores e tratando de assuntos relevantes para o nosso estado. E o que eu acredito que é muito interessante, é que os projetos Sudan, que fizeram grande parte do desenvolvimento, até mesmo aqui do estado de Mato Grosso, lá no passado, hoje, no Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, existem recursos. Para você ter uma ideia, no ano passado foram devolvidos na ordem quase de 3 bilhões de recursos que não foram aplicados na Amazônia no contexto geral para o seu desenvolvimento. Então realmente é um conselho importante que nós, mato-grossenses, temos que olhar com mais atenção a este conselho, porque lá existem recursos para investimentos na agropecuária, que é o que eu represento, mas também investimentos, inclusive, no setor público. Mato Grosso, ele é um estado que faz parte da Amazônia Legal, então isso quer dizer que precisa haver gestão por parte das instituições, associações, do próprio governo, para trazer esses recursos para cá, né? Claro, o estado faz parte legalmente, inclusive foi o saudoso senador Jonas Pinheiro que incluiu o estado de Mato Grosso no contexto da Amazônia Legal. E nós também temos 3 biomas aqui, inclusive o bioma Floresta Amazônica ao norte do estado, e um pouco também no setor médio do estado, e para isso nós fazemos parte daquilo, então nós temos que acessar esses recursos que com certeza trará mais desenvolvimento ao estado de Mato Grosso. Falando assim, então, de uma forma simplificada, tem dinheiro e não se está usando esse dinheiro. O que a FAMATO pode fazer para conseguir trazer recursos para cá? Na verdade não é só a FAMATO, né? Na verdade é a Confederação, né? Através do Banco Basa, é o banco que faz a aplicação desses recursos. Inclusive nós já entraremos na próxima reunião com uma medida polêmica lá na Sudan. Nós queremos que outros bancos também apliquem os recursos da Sudan. Isso vai gerar talvez um mal-estar no Conselho, mas essa é uma vontade nossa, uma vontade dos produtores rurais, na medida em que a gente acredita que se tiver mais bancos fazendo a aplicação desses recursos, com certeza será mais democrático, terá mais acesso a esses recursos. Então vai ser uma briga aí que nós vamos comprá-la para trazer o desenvolvimento aqui para o estado nos empreendimentos da agropecuária. O senhor acredita que falta conhecimento, falta planejamento? Por que existe esse recurso disponível e não se aproveita num estado, principalmente numa região que tem extremas necessidades? É a tal da burocracia, tal da questão também de garantias, de poder acessar esse crédito. Então isso tudo tem que ser revisto. O Brasil está num contexto onde precisa de investimentos e não tem recursos. E existem nichos, como é o caso da Sudan, que tem recursos e não tem, neste momento, investidores. Então temos que fazer essa catalisação aí, juntar essas pontas aí, para que haja benefício para o nosso estado. Por outro lado, existe um debate muito grande recentemente em relação ao fomento das exportações, né, o FEX, e há uma tentativa de inclusão, né, da LDO, já está no projeto da LDO de 2017, para que esse fomento de exportações ele seja reajustado conforme o índice inflacionário, né? O que representaria no setor se conseguir passar essa proposta? Isso representa muito, inclusive o governo federal está sempre dando calote aqui no governo estadual, a palavra é esta mesmo, porque existe um fundo de compensação da Lei Candir. A Lei Candir é uma lei inteligente, é uma lei que trouxe
o desenvolvimento para o centro do país, na medida em que ela desonera de impostos produtos para exportação, até porque a gente não pode exportar imposto. Então existe a Lei Candir, trouxe o desenvolvimento para o nosso país, ponto. Essa lei, como ela desonera todos os impostos, existe um fundo de compensação, onde a União tem que ressarcir os estados, no caso, por exemplo, que seria o pagamento de ICMS desses produtos. Infelizmente, essa compensação ela está sendo feita de uma maneira menor do que seria, e está sendo feita também, e não está sendo feita, está sendo sempre atrasado, sempre truncado esse jogo aí. E nós já tivemos conversas lá na Frente Parlamentar da Agricultura, todos os parlamentares entendem a importância dessa compensação, que é o FEX. O próprio ministro da Agricultura agora, o ministro Blairo Maggi, senador da República, que também conhece, profundo conhecedor desse assunto. Então o que nós queremos é que seja colocado de uma maneira direta, de uma maneira onde não haja discussão, onde sim haja a obrigação do governo federal em ressarcir os estados, e nesse caso o estado de Mato Grosso, pela compensação da Lei Candir. Vocês estiveram, inclusive, recentemente com o ministro Blairo Maggi e o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério, o Neri Geller, para tratar do Plano Safra, tentar melhorar aí a agropecuária no estado. Conseguiu-se algum avanço? O recurso extrateto, ele vai passar? Vai ser concedido? A informação que nós temos é que esse recurso já está nos bancos, já vai ser começado a operar. E aqui eu tenho que parabenizar o ministro Blairo Maggi. Ele assumiu em poucos dias, ele quebrou um paradigma lá no Ministério da Agricultura, que é o teto desses recursos, e conseguir inclusive mais recursos. Porque olha o que estava acontecendo nos planos safras e no passado. Existiam os recursos, porém com um teto baixo, imaginando que esse teto baixo iria favorecer o pequeno e médio produtor, mas não é essa limitação que favorece o pequeno e o médio. Esses recursos sobraram, estou falando aqui de recursos controlados, sobraram da safra passada para essa safra, e agora esse ano, então, o ministro Blairo conseguiu, no Ministério da Fazenda, aumentar o teto desses recursos. Então vai acontecer duas coisas: além do produtor ter mais disponibilidade de recursos a juros controlados, que a gente chama, existe também a opção desse extrateto, que já existiu no passado, mas nas últimas duas safras não estava ocorrendo. O extrateto é um recurso também que é colocado, lastreado em letras do crédito agrícola, que são as LCA, que era um dinheiro que ficava até então entesourado nos bancos. Então esse recurso vai ser aplicado agora na agricultura com juros maior, mas um juros que ainda é compatível com o nosso setor. Portanto, o ministro Blairo Maggi, ele quebrou um paradigma no Ministério da Agricultura na sua entrada já. Com isso, eu não tenho dúvida nenhuma que a produção tende a aumentar. Logicamente, a gente vive problemas climáticos, isso não tem como fugir deles, mas a produção de todas as culturas e dos animais no Brasil tende a aumentar por conta de uma situação como essa. E aumentando a produção agrícola, aumenta o superávit na balança comercial, aumenta os recursos da balança comercial, gera mais emprego, gera renda. Enfim, é um círculo virtuoso, não vicioso, não virtuoso, e muito rápido. Porque o que se investiu na agricultura agora em outubro, quando for em fevereiro, março, abril, esse dinheiro já está voltando. Então, é por aí que o Brasil vai encontrar a retomada do crescimento. O ministro Blairo Maggi já falou isso. O próprio presidente Michel Temer, que nós estivemos com ele na semana passada, no encontro da Frente Parlamentar da Agricultura, ele foi visitar essa frente, nós estávamos lá, as 40 entidades de classe. O próprio Michel Temer, presidente da República, falou que o desenvolvimento passa pelo agronegócio. Então a gente acredita muito nisso e está sendo tomadas medidas para que isso ocorra. Espero que São Pedro nos ajude também e consiga um clima bom para nós esse ano aqui no Brasil. Bom, então há boas expectativas aí para 2017, né? Vocês apresentaram recentemente também algumas reivindicações à Secretaria Estadual de Fazenda. Onde que estão hoje os gargalos que preocupam vocês, o setor da produção? Existem uns pequenos ajustes, eu vou chamar assim, que a Secretaria de Fazenda tem que fazer aqui no estado de Mato Grosso, está fazendo, e a gente espera que isso tenha celeridade. Eu vou dar exemplo de por exemplo, que é o Simples. O Simples hoje é uma modalidade onde as empresas pagam
impostos através dessa política do Simples. Mas o que está acontecendo? Quando o produtor, geralmente é o pequeno produtor, vende para uma empresa optante pelo Simples, e o produtor não é obrigado a saber se essa empresa é optante ou não. Quando ele vende para essa empresa, o produtor é obrigado a recolher, por exemplo, o ICMS dos grãos, e aí não é que não é devido. Se ele vendesse para uma empresa maior, não seria cobrado dele essa importância. Então são problemas burocráticos que a máquina pública emperra aí e faz com que as coisas não aconteçam. Então isso afeta diretamente o pequeno produtor, que é o que tem mais dificuldade, ninguém tem dúvida disso, e agora esse problema. Então, o que nós falamos lá na Cefaz com o secretário Ceneri Paludo, e ele também nos sinalizou, o Estado de Mato Grosso precisa de um outro arcabouço de lei tributária. Então nós estamos trabalhando nisso também, contribuindo com sugestões através de reuniões que estão tendo a respeito dessa nova lei tributária, e a gente quer que essa nova lei tributária seja uma lei descomplicada para que possam vir mais investimentos ao Estado de Mato Grosso e que também não penalizem quem já investe aqui, nesse caso que eu citei exemplo, justamente os pequenos produtores. Vocês, inclusive, estão pedindo, reivindicando a desburocratização na SEMA, na Intermate, na IDEA e alguns órgãos também, né? Essa é a briga com o governo, a gente entende as travas burocráticas, mas, por exemplo, no Intermate. No Intermate o Intermate tem que dar uma carta de legitimidade de origem. O que é isso? Ele tem que dizer que aquela propriedade está naquele local. É uma burocracia que não faz sentido. Se o Intermate já expediu o título do cidadão, ou vai expedir o título, para que ele fazer para que precisar de uma nova confirmação que aquela propriedade está naquele lugar? Nós tivemos uma reunião semana passada com o presidente do Intermate, o Dr. Fausto, e ele mesmo coloca a dificuldade que o órgão tem de prestar esse serviço para a sociedade, que é um serviço, sem medo de falar, que é um serviço inútil, não tem necessidade desse serviço. Então o Estado fica gastando dinheiro na sua burocracia interna, gerando um produto que não atende a ninguém, não faz sentido. Portanto, a gente quer que não haja esse empecilho que eu estou dizendo aqui, esse exemplo que eu estou citando aqui, e que haja uma desburocratização e que haja um desemperramento da máquina pública, é o caso, por exemplo, nesse caso do Intermate. Para a gente encerrar, presidente, houve uma crítica por parte da FAMATO em relação à proposta da Associação Mato Grossense dos Municípios de promover uma industrialização no Estado, né? Por que isso? Porque vocês não concordam com esse Lides, tipo de não ideia? É assim, não houve uma crítica da FAMATO para promover a industrialização. A FAMATO, através dos seus sindicatos e dos produtores rurais, querem a industrialização do Estado de Mato Grosso. O que a AMM foi nos propor naquele momento é que se fosse feito um fundo na qual 5% da produção rural, em recursos, logicamente, fosse para um fundo para fazer a industrialização. E a gente sabe que não é assim que ocorre a industrialização de um estado, de um município, até mesmo de um país. O que precisa? Eu fiz uma pergunta muito clara e franca para a AMM. Eu falei, você já falaram com os industriais? Qual o problema do industrial não vir aqui para o estado? Ou qual o problema dele sair aqui do Estado? E aí a gente já tem algumas respostas, não é recursos que vão resolver isso. Primeiro, tem que ter energia num preço compatível, quer dizer, desonerar aí os impostos da energia, o industrial, para gerar a sua produção, precisa de energia. Precisa de mão de obra qualificada. O Estado de Mato Grosso não tem mão de obra qualificada, quer dizer, precisamos investir nisso. O Senar, através da FAMATO, faz o serviço de qualificação rural, mas precisa dar a qualificação industrial, que o Senai faz também, mas precisa qualificar melhor, mais pessoas. Nós precisamos estar perto ou da matéria-prima ou do mercado consumidor. Se nós estamos perto da matéria-prima e estamos longe dos mercados consumidores, nós precisamos investir em logística. E aí o Estado que eu digo, o Estado brasileiro, o Estado mato-grossense, precisa investir em infraestrutura para que nós possamos ter mais eficiência na hora de transportar essas mercadorias. E aí mais ainda essa nova lei tributária. O Estado precisa ter uma lei não complexa, ele precisa ter uma lei eficiente, onde todos tenham segurança jurídica, sabe que vai investir aqui
X que vai pagar tanto de impostos e que vai lucrar tanto. É isso que o industrial quer para se desenvolver. Então, eu acredito que estamos caminhando para isso. Está sendo criado o ambiente aqui no estado de Mato Grosso para industrialização. E não precisa taxar a produção em 5%, como era a proposta da AMM, para fazer um fundo para depois ver o que vai fazer com esse dinheiro para trazer a indústria. Então, primeira coisa, vamos perguntar para os industriais por que eles não estão aqui no estado. Na verdade, o estado ele precisa de estrutura e é uma questão polêmica, né, as estradas, né, a logística no estado, para então receber aí, né, uma modernidade que tanto se espera, né. A gente agradece a sua presença aqui no RDTV, ficamos também à disposição quando tiver mais novidades, trazer para a gente. Ok, Lídice, eu que agradeço a oportunidade e a FAMATO está sempre à disposição de toda a sociedade e dos produtores rurais. Nós entrevistamos hoje o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, Rui Prado. Você pode rever esta entrevista e assistir a outras também. É só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.